Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 2. Aula número 2. Vamos começar a aula falando de população universo. Esse assunto começamos no finalzinho da última aula. População ou universo. Vamos repetir. População universo é qualquer conjunto de elementos ou indivíduos com pelo menos uma característica comum ao objeto em estudo. Terminamos a aula anterior dando esse conceito. Uma população universo é qualquer conjunto de elementos ou indivíduos com pelo menos uma característica comum ao objeto em estudo. Então é um conjunto com a característica que desejamos estudar. Veja o exemplo. Exemplos. Primeiro exemplo. A população de alturas dos candidatos ao concurso de AFRF 2013. Nós queremos estudar a população de alturas aqui, ó. Queremos tirar conclusões sobre as alturas. Então vamos pegar um conjunto de candidatos e levantar as alturas desse conjunto de candidatos. As alturas dos candidatos representam as características que eu quero estudar. A altura é a característica. Outro exemplo. A população de escolas de estatística no Brasil em 2013. Criamos uma listagem, um banco de dados, com as escolas de estatística. Esse é o nosso objetivo, né? Estudar a escola de estatística. Outra população seria a população de computadores em São Paulo, uma listagem que tenha todos os computadores em São Paulo. Então, a população, nos três casos, representa o conjunto com as características que eu estou estudando. Beleza? Vamos para outro conceito. A população pode ser dita finita ou infinita, conforme o número de elementos que possui. Então, dependendo do número de elementos, eu posso dizer que ela é finita ou infinita. Por exemplo, a população de pesos dos candidatos ao concurso do ICMS em 2014. Você concorda que a quantidade de candidatos é finita? E eu quero estudar o peso, né? O peso desses candidatos. Beleza? Então, vou pegar uma listagem anotando o peso desses candidatos. Essa é a nossa característica que a gente quer estudar. Essa população é finita, pois existe uma quantidade finita de candidatos. Porém, se cada aluno é sorteado, então imagina um experimento, você sorteia um aluno e recolocado no conjunto para um novo sorteio, então se eu recoloco ele no conjunto, nós teríamos uma população de pesos infinita, pois o mesmo peso poderá ser selecionado novamente. Então, nesse caso, essa população desse experimento é uma população infinita. Na prática, consideramos como infinitas aquelas populações com número de elementos muito grande. Então, na prática, se a quantidade de elementos da população for muito grande, aí vamos imaginar que a população é infinita. E vamos trabalhar com resultados assintóticos, né? Aí vamos ter aproximações usando normal, essas coisas assim. Prosseguindo. Agora, censo. O censo. O que significa o censo? Veja. O censo é o processo que consiste no exame de todos os elementos da população. O censo, então, é o processo que examina todos os elementos da população. Então, você pega toda a população e examina todos eles, não deixa ninguém de fora. Esse processo se chama censo. Então, o censo, ele examina todos os elementos da população, 100% de certeza. Mas, na prática, a coleta de dados sobre a população requer, quer dizer, fazer um censo não é uma coisa fácil.
Bem, para levantar esses dados de todos os elementos da população, a coleta requer o seguinte: disponibilidade de tempo. Leva tempo. Dependendo da população, leva tempo. Por exemplo, se você for fazer um censo demográfico, são mais de 200 milhões de dados que vão a serem coletados. Então, isso demora. Então, um problema para efetuar o censo, para executar o censo, é a disponibilidade de tempo. Outro, a precisão dos dados coletados. Você tem que estudar a precisão desses dados coletados. Como são muitos dados, podemos ter muitos erros nesse levantamento. Então, a precisão dos dados, isso é muito importante para a realização do censo, que são muitos dados a serem coletados. Outro, recursos financeiros. Ora, para fazer um censo, isso requer dinheiro, né? Muito dinheiro. Sai muito caro levantar um censo. É um processo muito caro. Então, a 3 é um processo muito caro. Então, sai caro fazer um censo. Imagina no Brasil, examinar todos os elementos da população demográfica aqui no Brasil. Isso deve custar uma grana preta, né? Outro problema com o censo é o planejamento das etapas de coletas. Você vai planejar isso. Existe uma etapa de levantamento, uma etapa de análise dos dados, de depuração desses dados, né? De como esses dados vão ser coletados e armazenados. Quer dizer, o planejamento de cada etapa, os resultados parciais que vão sair. Então, para realizar um censo, a coisa não é fácil, não. Você precisa de tempo, precisa ter um controle sobre a precisão dos dados, precisa de recursos financeiros para fazer o censo e um bom planejamento com tempo também, para dessas etapas, né, do levantamento dos dados. Então, para fazer um censo, a gente tem problema. Portanto, são muitas as dificuldades para a realização de um censo, a não ser que a população seja uma população simples, pequenininha. Mas se a gente imaginar censos grandes, de populações grandes, como o censo demográfico, aí são muitas dificuldades. Geralmente, utilizamos processos de amostragem. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, como são muitos problemas, principalmente o problema financeiro e o problema do tempo, você parte para o processo de amostragem. Você seleciona uma amostra e faz um trabalho nessa amostra. Você realiza, então, a inferência estatística. Então, nosso próximo conceito é o conceito de amostra. Mas vamos deixar este conceito para o próximo encontro. Boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.